Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade então às aulas com figuras de linguagem hoje, tá? Então o que é figura? É toda aquela palavra que possui mais de um sentido, tá? São palavras que possuem mais de uma possibilidade de interpretação. E nós temos três tipos de figura: figura de linguagem, que é o que a gente vai ver hoje, figura de construção, que são aspectos gramaticais, e figura de pensamento. Então a gente vai começar com a figura de linguagem, tá? Então nós temos aí o primeiro tipo, que é comparação e metáfora. Então, eu coloquei as duas figuras lado a lado para facilitar. Então, a comparação e a metáfora praticamente é a mesma coisa, mas tem um diferencial. Na comparação, sempre vai aparecer uma palavrinha que vai ligar os dois elementos aqui. Então, por exemplo, amou aquela vez é um elemento, como se fosse máquina, né? O amor que ele teve daquela vez está comparado a uma máquina. Então repare que na comparação você tem uma palavrinha aqui que faz a ligação entre os dois termos. Então comparação ocorre quando é estabelecida a relação de semelhança entre dois termos, então tem que ter uma semelhança entre dois termos, normalmente introduzida por conjunções. Essas conjunções, então, são as palavrinhas que vão fazer a ligação, tá? Então, é palavrinha igual, parecido, semelhante, tal qual, como. Então, essa é a característica da comparação. Tem dois elementos, você compara um com o outro, só que no meio, entre eles, você coloca uma palavrinha de comparação, tá? Na metáfora, também são dois elementos, só que não tem a palavrinha de comparação. Então, na metáfora, uma coisa se torna outra. Ela não é igual, parecida, semelhante, ela é a outra coisa. Então, aqui, ó, a luz é vida. Então, repare que não tem aqui parece, semelhante, não tem. A luz é vida, mas a chama é júbilo, né? Então, olha aqui, luz se torna vida, chama se torna júbilo, se torna, não que é parecido. Então, reparem que não tem nenhuma palavrinha de comparação entre a metáfora. Estabelece também, como na comparação, semelhança entre dois termos. Então, aqui, ó, repare, mesma coisa que da anterior, tem semelhança entre dois termos, que, no entanto, está subentendida, já que não aparece explicitamente a conjunção. Olha aqui, ó, a conjunção não aparece. A conjunção não aparece. Então, essa é a diferença entre a comparação e a metáfora. Na metáfora, a conjunção de comparação não aparece. Então, luz é vida, chama é júbilo. E aqui, né, eu poderia dizer, ela é igual a uma flor, ela se parece a uma flor. Tudo bem? Então, se eu disser, nossa, esse jogador parece um cavalo, parece, está comparando, comparação. Esse jogador é um cavalo, não compara. Então, quer dizer, não aparece a palavra de comparação. Então, é metáfora, tá? Então é isso. Na comparação, um elemento tem a mesma característica do outro, mas cada elementozinho aqui, cada um deles, continua mantendo a sua própria característica. Então, o bebezinho é o bebezinho, o macaquinho é o macaquinho. Eles têm comportamentos semelhantes, eles têm semelhanças, mas mantêm a individualidade. Já nesse caso, não. Esse aqui é um macaco que é metade homem ou é metade homem que é um macaco? Então, na metáfora, não tem essa possibilidade de manter a individualidade de cada um. As duas coisas se fundem. Então, a luz é vida. Luz é vida. Uma coisa se funde na outra. Isso é metáfora. Tá? Aí nós temos a catacrese. A catacrese, na verdade, você vai pegar parte de um ser animado, parte de um animal e colocar num ser inanimado. Então, repara que, por exemplo, o avião, né? O avião tem asa, mas quem é que tem asa? É o pássaro e a ave, né? Aqui está a asa do avião. Olha aqui. Asa é característica de um ser animado, só que foi colocado num ser inanimado. Então, é catacrese. O avião tem bico, a ave também tem bico, né?
O avião tem cauda, a ave também tem cauda. Então a gente fala cauda do pavão. Então o que é a catacrese? É quando você pega parte do corpo de um ser animado e coloca num ser inanimado. Tá? Prosopopeia. A prosopopeia é o seguinte, não é a característica física que é colocada num ser. O que é colocado num ser é uma característica comportamental, né? Uma ação. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, olha, cuidado que as paredes têm ouvido, as paredes ouvem. Quem é que ouve? Quem ouve é animal, não é isso? Parede não ouve. Então, nós pegamos uma ação que é do comportamento do animal e colocamos num ser que não é inanimado, que não é animado, que são as paredes. Então, agora tomem cuidado com o seguinte: na prosopopeia, nós temos ações que são humanas e animais. Quando nós tivermos a humana e a animal, é prosopopeia. Então, por exemplo, o ser humano ouve? Ouve. E o animal, os animais ouvem? Ouvem. Então é prosopopeia. Ser humano observa? Observa. E os animais observam? Observam. Então é prosopopeia. Então, quando você tiver característica que é humana e animal, animalesca, você coloca como prosopopeia. Agora, olha a diferença dessa tela aqui. Metonímia. Metonímia é quando você substitui um todo pela parte, a parte pelo todo, o produto pela marca, né? Então, aqui, por exemplo, quando diz aqui, serão necessárias muitas mãos para construir a casa. Na verdade, o que é necessário? Mão ou pessoa? Necessário pessoa. Então, você pega uma parte da pessoa como representação do todo. Então, por exemplo, quando o rapaz vai pedir a mão da noiva em casamento, pedir a mão, ele não quer só a mão, ele quer ela inteira. Mas só que aí você pega uma partezinha que representa o todo, né? Por exemplo, você já tomou leite moça? Não, não tomou, né? Você já tomou Nescau com leite? Não, não tomou. Então você não tomou leite moça, você tomou leite condensado da marca moça. Então aí você está substituindo a marca pelo produto, o produto pela marca, né? Você já tomou Nescau? Não, você tomou achocolatado da marca Nescau. Então nesse caso é quando você troca uma parte por outra. Isso é metonímia, tá? Por exemplo, você já andou de jet ski? Não, você andou de moto aquática da marca Jet Ski. Quantos pratos de sopa você tomou? Nenhum. Você tomou uma quantidade de sopa dentro de cada prato. Então, quando você vai substituindo um elemento por outro, a gente tem a metonímia, né? Então, por exemplo, se você calçar 43, um tênis 38 entra no seu pé? Não. E se você calçar 38, um tênis 43 entra no seu pé? Também não. Isso é metonímia, porque na verdade é o pé que entra no tênis e não o tênis que entra no pé. Tá certo? Então a metonímia tem essas características de substituir uma partezinha pelo todo ou o todo pela parte. Então, quando eu leio, por exemplo, um livro, eu posso falar assim, nossa, eu gosto muito de Machado de Assis. Mas não é do Machado de Assis, é da obra dele. Então eu estou substituindo a obra pelo autor. Isso é metonímia.